Fala pessoal, começando aqui o 14º episódio do Birdcast Ou Se Voe, um patrocínio especial da Blue 3 Investimentos, uma empresa que pensa no seu legado, pensa no seu momento de vida. Então invista no seu legado, invista Blue 3. E para esse episódio de hoje eu trouxe um convidado extremamente especial, rei do marketing digital, rei dos múltiplos dígitos, empreendedor e marqueteiro Igor Kadoka. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. É uma honra estar aqui. Fico feliz demais por conta que a gente já conhece aí mais de um ano. Mais de um ano, vai fazer uns 2 anos já. Não, foi ano passado, no final do ano passado. Foi no final do ano passado. Não, eu te seguia já fazia um tempinho já. Sabia. Mas é uma honra estar aqui pra mim, com esse estúdio maravilhoso. Curtiu o estúdio? A bonita a casa? Ficou legal. Obrigado, Vagnão. Eu tenho certeza que vai sair muitos ensinamentos que vão mudar a vida das pessoas que estão assistindo. Sensacional. E lembrando, pessoal, a gente tá indo aí pro final do ano, né? E a gente trouxe aí ao longo desse ano vários episódios voltados ali para contar histórias de pessoas que já construíram uma carreira de sucesso ou estão construindo uma carreira de sucesso, estão desenvolvendo um legado em cima do que elas estão construindo, né? E o nosso público principal aqui, Igor, são jovens, né? E são pessoas que querem aprender com essas pessoas bem-sucedidas, que quer aprender também a construir uma história de sucesso, que quer extrair pílulas de conhecimento da vida delas, em termos pessoais, em termos de carreira. E eu queria saber, né, o seu início. Como que começou? Onde surgiu o Kadoka? Até a gente chegar ao que você faz hoje, até chegar hoje no teu core principal, na tua influência, mas como que era você aos seus 15 anos de idade? Cara, eu aos 15 anos de idade, eu tava assistindo Naruto, saindo pra rolê e bebendo Ascov todo final de semana. Uma das coisas que eu acho que acontece pra maioria dos empreendedores existe uma chama de empreendedorismo desde o início. Boa. Que foi algo que não aconteceu pra mim. Não surgiu essa chama. Não surgiu. Não tinha. Eu não vi a visão que vocês tinham pra, cara, eu vou construir algo incrível, grande, vou impactar as pessoas. Porque a gente é ensinado, a maioria de nós brasileiros é ensinado, cara, vai estudar muito na escola, passa numa boa faculdade, tem um bom emprego. Sim. Então, a minha visão sabe aqueles negócios de cavalo pra tampar a visão? Que tampa, né? Que fica só só em uma direção, só pra olhar pra frente. Você tinha isso, você considerava que você tinha isso. Porque eu não via escapatória daquilo. Tem uma coisa, já vou falar que a empregada nunca imaginou ir pra Disney, nunca tem essa possibilidade pra ela, então ela nem pensa nisso. Então eu nunca pensei em criar uma empresa. Eu vi os caras ricos falar, cara, olha que foda. Mas eu falei assim, meu você não caminho imaginava que era palpável pra você. Sim, o meu caminho era esse. Não tinha como eu quebrar essa barreira e seguir um novo caminho. Sim. Eu fui conhecer o empreendedorismo com 17 anos dentro da faculdade. Hoje você tem quantos anos? Acabei de fazer 20. Acabou de fazer 20. Então você faz 20 em dezembro também? Hã? Você faz 20 em não, dezembro? Fiz o final de junho. Final de junho. Boa. Então, fui conhecer dentro da faculdade por conta que a gente tinha uma matéria chamada TAI, que era Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Você fez faculdade de administração? Eu fiz quase 2 anos de engenharia de produção. Engenharia de produção. Aqui em São Paulo? Eu fiz lá perto da minha cidade, de Presidente Prudente. Presidente Prudente. Que era a minha cidade, 1 hora de Presidente Prudente, 1h30. Então eu ia de busão todo dia e voltava. Caramba, todo dia? Uhum. E aí você identificou nessa matéria, TAI, na faculdade, que era uma matéria de... Cara, era uma matéria geral, sabe? Geral. Então você tinha 3 trilhas, né? Você podia seguir por tecnologia, inovação e empreendedorismo. Uhum. Eu falei assim, cara, eu vou ir por esse empreendedorismo que era mais fácil que tinha. Sim. Então o pessoal perguntou assim, cara, qual que é a matéria mais fácil aí que tem? É de empreendedorismo, você não faz nada. Aí eu cheguei nela e eu comecei a entender mais sobre startup. O que era, como... Aí então eu falei, cara, tais pessoas ficaram tão ricos em tão pouco tempo com uma empresa, um negócio que tem um alto índice de escalabilidade. Eu falei, cara, será que não é possível eu fazer isso? Você teve essa chave. Porque, cara, eu pensava que eu ia terminar 5 anos de engenharia, ia fazer 2 anos de pós. São 5 anos de... São 5 anos de engenharia. Caramba. E eu pensava em doutorado. Eu queria dar aula também. Uma vida... Pera aí, você queria dar aula também? Queria dar eu não aula. sabia que você queria dar aula. Era tudo preparado. Fazer a graduação no Brasil, pós no Brasil, mestrado na França, mestrado de sanduíche na França e doutorado na China. Era exatamente isso que era a minha vida, que eu sabia cada passo a seguir. E foi por conta disso, eu disse, cara, eu vou tentar. Aí a gente nunca tem uma ideia de um negócio assim do nada, né? Tipo, eu vou abrir um negócio, vou ter. Mas você tem às vezes a chama inicial. Sim, iniciou a chama, deu a vontade, mas fala, eu não sei que negócio eu vou abrir, mas eu vou abrir um negócio. Sim. E cara, uma coisa muito engraçada foi, eu tava assim, em casa, tava em período de pandemia já,
Cara, eu tava lendo sobre Nietzsche. Sobre? Nietzsche. Nietzsche. O filósofo. E basicamente, no meio da aula de empreendedorismo, tava tendo umas apresentações e eu tava lendo o livro do lado. Aí eu falei assim, caraca. E do nada, sabe o insight que dá? Sabe quando você tá fazendo algo totalmente contrário? E aí Surgiu a primeira ideia da primeira empresa minha, que foi a Lazy, que era uma startup de entregas rápidas só para negócios locais. Entregas rápidas para negócios locais. Então, por exemplo, eu tinha uma equipe de pessoas, de motoristas, de motoqueiros não, que pegavam... Então, um exemplo, eu ia num mercado um pouco médio-baixo, fazia todo o cadastro dos produtos, e uma pessoa entrava no site, pegava os produtos, eu mandava uma mensagem pro cara, o motorista ia lá e entregava na casa da pessoa. Entendi. Essa foi a primeira ideia. O que aconteceu? Eu disse, professor, posso trocar uma ideia com você depois? E esse professor, ele tinha uma empresa de softwares. Aí eu falei assim, cara, olha essa ideia. Eu falei assim, cara, ideia top, legal. Só que eu não posso te falar se ela é boa ou não, se você não aplicar ela. Você pode falar que tem uma ideia milionária. O mercado de ideias bilionárias vale um centavo. Entendeu? Um caminhão de ideias bilionárias vale um centavo. O pessoal fala. Tem que colocar na prática. Porque o que pode ser incrível pra mim, não pode ser incrível pro mercado. Isso, muitas pessoas se arrependem de não ter feito o MVP. Sim. Então, por isso que acontece. Aí, depois da Lazy, tive marca de roupa. Tentei abrir uma IA, uma inteligência artificial, pra ajudar idosos com tecnologia, chamada Vovonet. Vovonet. Era uma IA que a gente usava com base... Cara, eu não lembro exatamente de programação, mas a gente usava o base WhatsApp, uma API do WhatsApp, para que o senhor, né? Qual que era o nosso público-alvo? Eram filhos e netos de senhores. Sim. Ou senhoras que mandavam mensagem pra essa IA e ela perguntava qual que era o problema. Aí ele falava assim, cara, eu não consigo mexer no Wi-Fi. Ela dava X opções, ele clicava na opção, dava mais X opções, clicava na opção até dar a resposta. Caramba. Tudo programado já para as dúvidas que iam surgindo. Aí essa ideia não deu certo também. Aí, cara, eu falei assim, uma das coisas muito engraçadas eu nunca acreditei em marketing digital. Você nunca acreditou em marketing digital? Nunca acreditei. Por que você nunca acreditou em marketing digital? Qual que é a minha primeira visão de marketing era uns moleque vendendo curso aleatório de como vender curso pra vender curso do próprio curso. Então sempre teve aquela ideia meio deturpada de que era marketing. Só na teoria de vender algo que não era real. Lembra, na minha cabeça era só aquilo. E o início era bem assim, né? Tipo, o marketing digital. O marketing de afiliados, no início, ele era bem agressivo, né? Nossa. E era o que demandava a maior parte do mercado. Sim. Então todo mundo que você via fazendo era afiliado. E era afiliado de curso de próprio curso. Quase uma pirâmide, sim, né? Operação faraó. Então eu falei assim, cara, isso não é pra mim. Então tem muito uma rixa entre o startupeiro e o marqueteiro, né? Porque o startupeiro trabalha muito e ganha pouco, e o marqueteiro trabalha pouco e ganha muito. Ganha muito. É verdade. Então eu sempre via aqueles caras falando, eu falei, meu Deus do céu, que tá enganando o pessoal aí, eu vou ficar 15 horas por dia trabalhando na empresa, trabalhar dobrado, virado, igual, tipo, Mark Zuckerberg em Harvard, 2004. E foi nesse momento que eu falei assim, cara, eu tentei vários negócios, tinha tentado uns 4, 5 naquela época, e falei, cara, vou dar uma chance pra isso. Foi a época que eu comecei a estudar, foi a época que eu comecei a criar conteúdo. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 17 ainda. 17 ainda. Eu falei assim, cara, e se eu criasse uma empresa de marketing para ajudar as pessoas, para negócios locais? Então foi o primeiro negócio ali, uma empresa de social media para negócios locais, que não deu certo. Aí eu comecei a produzir conteúdo, bastante conteúdo. Muito Reels. Cara, eu comecei a produzir antes de ter Reels, ainda. Que você podia no IGTV. Era, IGTV. Que não podia vídeo de 30 segundos. Mas você teve uma constância absurda, né? Cara, de postagem. Eu demorei 8 meses pra ganhar 100 seguidores. Eu produzia conteúdo todos os dias. 8 meses pra ganhar 100 seguidores? Não, 8 meses pra ganhar 100? 100 seguidores. Eu tinha 2.600, foi pra 2.700 em 8 meses. E depois disso foi em V. Foi um crescimento exponencial gigantesco. Então, de 8 meses pra um ano, eu fui de 100 pra 80 mil. Pô. Hoje você tá com? Aí, juntando todas as redes, 1,1 milhão. Milhão. Então, desses 8 meses, depois de 1,6, a gente chegou assim... Foi realmente uma tentativa atrás de tentativa e não desistiu, né? Manteve a constância. Cara, eu nem diria uma tentativa. Eu já diria que era... Cara, eu sabia que ia demorar. E não importa quanto tempo seria preciso. Eu não ia desistir até chegar um dia que...
A minha meta de 2021 era fechar o ano com 5 mil seguidores. Com 5 mil, olha, pô. A gente fechou com 200 e poucos mil. Gigantesco. Então, aí depois disso foi a TNS, né? Não sei se você lembra da TNS. Lembro. Que é startup de educação. Então, mesmo dentro do marketing, eu optei por entrar nesse mundo das startups. O Igor é meu concorrente. Concorrente do legado. Concorrente não. Eu não vejo como concorrente. Vejo como um business diferente. Não existe concorrência, eu acho. Cada um tem a sua forma de ensinar e tem pessoas que vão se identificar com essa forma de ensinar. A forma de se comunica é diferente. A mensagem é diferente. A forma como você distribui o conteúdo é diferente. Cara, existem quantos milhões de jovens hoje no Brasil e no mundo que falam português? Cara, a gente pega 0,001% disso. Exatamente. A gente tem um mercado, um oceano azul gigantesco para fazer muita, muita coisa. Exatamente. Aí eu criei a TNS, mesmo levado para esse lado de startup mesmo. Em 21. Oi? Em 2021. 2021, ali em fevereiro. E também criei a NitroX, que é a empresa de lançamento de produtos. Então a gente lançamentos. Então a gente, por exemplo, pega o Expert, faz todo a estratégia, coprodução é isso. Então a gente pega o Expert e fala, cara, deixa com a gente. Produz o conteúdo aí e a gente faz a estratégia. Produz conteúdo assim e todo o resto deixa com a gente. Eu gosto de falar assim, cara, você é o novo Brad Pitt no filme de Hollywood e a gente é todo o resto. A gente, desde o cara que pega a água pra você, até o cara que vai falar quanto que vai ser vendido o ingresso. Tudo. Então o cara vai se preocupar com nada, só em ser ele. Então hoje essas duas frentes, Igor Radoca... Você já fez quantos lançamentos na Nitro? De lançamentos foi mais de 10 ou 15. Mas de faturamento total, um pouco mais de 1,4 milhões. Juntando tudo aí. Toma. E tudo isso em questão de 1 ano, 8 meses. 8 anos. Mas, calma aí. Pera aí, 2 milhões e tudo... Calma aí, vamos lá. Qual que foi a matriz de tudo isso? Porque, às vezes, a gente... Pô, quem tá escutando, quem tá acompanhando a gente, assim, às vezes vê e fala, pô, será que eu também consigo? Mas como assim? Como que foi o ponto-chave principal pra você, assim? Que você encara algo muito... que transcende, de certa forma. Transcendente. Eu usei isso justamente porque eu sabia que você ia fazer essa alusão. Que te transcendesse, de certa forma. O que leva? O que leva uma pessoa a conseguir conquistar algo que leva ela a não conquistar e ser mais uma pessoa no mundo? O que leva ela a ser uma pessoa que tá dentro da matriz de entrar, fazer faculdade, entrar no mercado financeiro, casar, trabalhar em algo que às vezes que ela não gosta, ter uma aposentadoria lixo e morrer? E de uma pessoa que consegue, com 20 anos, construir uma vida extremamente extraordinária. Pergunta de milhões. Pergunta transcendente. Cara, eu acho que existe uma coisa que a gente tá influenciado por tudo que tá à nossa volta. Influenciado por tudo que tá à nossa volta. Então, por exemplo, você vai pra escola, você tem influência daquelas pessoas que estão na sua escola. Concordo. Você vai pra sua casa, você tem influência das pessoas que estão na sua casa. Então, nós estamos... A gente tá fadado, a gente tem uma tendência a seguir esse caminho. Todo mundo tende a seguir esse caminho de... Sim. Vai pra escola, estuda muito, vai pra faculdade. E, cara, você precisa quebrar esse primeiro ciclo de influência. E como que você quebra isso? Com o Minecraft. Né? É no Minecraft, no mindset. Não gosto de usar essa muita palavra, porque tá meio deturpado. Tá no já. mindset. Tudo no mindset. Por que eu não gosto de falar disso? Por que tá tão deturpado? Porque, cara, você tá seguindo essa influência, você precisa quebrar essa corrente. E qual que é a forma que eu vi de quebrar essa corrente? Livro, vídeo. Livro e vídeo. Livro e vídeo. Porque são as duas formas mais baratas e rápidas de você alcançar aquilo. De você quebrar a influência que as outras pessoas têm. E lembra que do caminho rígido e sólido que a gente tinha? Que faz isso só pode isso. Você precisa quebrar esse caminho e abrir uma nova porta. E a forma que eu vejo para qualquer pessoa fazer isso é vídeo, livro. Porque são as duas formas mais baratas e rápidas de você fazer. Qual foi o livro que te marcou? O primeiro livro que eu li foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Foi o primeiro de todos. Isso é legal. Fato curioso. Quantos livros você leu até os seus 17 anos? Mais de 100. Sabe quantos livros eu li? 0. 0? 0 livros. Você não tinha o hábito de leitura? Cara, eu achava a leitura uma coisa bem ruim. Porque a escola te
falava quais livros você poderia ler ou não. Deveria ler ou não. E eu ficava, mano, eu vou ler Machado de Assis aqui, vou ler Memórias Póstumas de Brás Cuba. Você não se identificava com Sim, isso. e toda vez que passava um trabalho da escola pra ler um livro, eu falava, vou ver um vídeo no YouTube, pego o resumo e já era. Então, até os meus 7 anos eu não tinha lido nenhum livro. E se não fosse a leitura, hoje eu li um pouco mais de 123, 124 livros, dos 17 até hoje, minha vida estaria muitos degraus abaixo. Sério? Muitos, muitos e muitos. E depois, vamos fazer um top 3 seu. Sutil Arte de Garfodas. Não, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. É porque eu acho complicado falar isso, porque eu abri um leque muito grande de leitura. Entendi. Então, se fosse falar um top 3 geral... Geral, de tudo. De tudo que você leu. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo é uma filósofa e escritora americana. Ela escreveu A Revolta de Atlas, não sei se você... Revolta de Atlas. Essa é a mesma escritora. Colocaria o segundo como Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. Vai Lá e Faz? Do Thiago Matos. É de como empreender na área digital. Legal. E o terceiro, Memórias Póstumas de Brás Cuba. Olha do aí. Machado de Assis. E por quê? Porque, cara, pra você... O Memórias Póstumas. Machado de Assis é um dos maiores escritores da história. E vocês não vão entender isso que eu tô falando e não entender a beleza e a habilidade que ele tem na escrita, porque vocês não tiveram o gosto, vocês não criaram o gosto disso. Então, por exemplo, hoje eu quero ler Dostoiévski, então literatura russa, Crime e Castigo. É um livro desse tamanho que eu comecei a ler, eu li umas 120 páginas e não consegui terminar. Mas a beleza de você entender que, cara, essas coisas passaram pelo teste do tempo. Se validaram, né? Tão incrivelmente, porque tem uma coisa que passou 500 anos e ainda vem se provando. Porque deixa eu ler esse negócio, deixa eu entender a beleza e o poder disso. Então, cara, Machado de Assis é um dos... A primeira... Eu tive uma aula de filosofia, na primeira frase do livro. Era assim, ó. A primeira frase do livro é: dedico essas memórias póstumas os vermes que estão correndo na minha carne, que estão correndo na minha unha. Essa é a primeira frase. E o meu professor de filosofia do cursinho, ele criou uma aula de 1h30 só com essa frase. Dessa frase. Então pensa, Machado de Assis ficou a vida inteira dele pra escrever as obras, e em uma frase o meu professor teve que demorar 1h30 pra explicar pra uma turma. É muito denso, né? Um conteúdo. Imagina a inteligência de uma pessoa pra fazer isso. Total. E eu gostei muito disso que você falou, que livros que se provaram ao longo do tempo, e é verdade. Os principais livros que se provaram ao longo do tempo tendem a ser os que você mais consegue extrair ensinamentos para diversas áreas, né? No meu caso, o que eu comecei a realmente ter o hábito de enxergar tanto de maneira religiosa, mas tanto de maneira prática de ensinamentos é a Bíblia. A Bíblia é o livro que mais se provou ao longo da história inteira. E independente da sua religião ou não, ela tá ali há muito tempo, né? E então eu gosto muito da parte dos provérbios e realmente livros que você consegue extrair um conhecimento que se provou ao longo do tempo e que há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás ou há 500 anos atrás fazem sentido pra você, é algo que você vale a pena dar uma atenção e aprender. Literalmente o livro mais vendido de todos os tempos, né? Sim, também. Querendo ou não. Best-seller. Best-seller top 1. Top 1 sempre. E, Igor, legal, a gente falou sobre essa parte inicial de livros e vídeos. Uma coisa engraçada é que livro é como uma viagem no tempo. Então você pode conversar com pessoas que já morreram há 1000, 2000, 3000 anos atrás, ou pessoas que você queria muito conversar, só que elas são extremamente de difícil acesso. Elon Musk, Bill Gates. E como que você criou? Eu acho que é legal passar isso, vai ser interessante. Do 0, né, aos 17 anos, você passou sem ler nenhum livro. Como que, se a gente fosse passar pro pessoal uma fórmula mágica para aprender a ter gostos de leitura? Vou ensinar uma fórmula aqui que eu utilizei, que é extremamente boa. Presta atenção. Vocês vão pegar o livro. A primeira coisa que vocês vão fazer é sentar a bunda na cadeira e vocês vão ler. Não tem jeito. João, todas as rotinas e todos os hábitos que as pessoas realmente bem-sucedidas têm são tediosos. Qualquer coisa que você for fazer que é incrível ou extraordinário vai ser tedioso. Cara, acordar cedo
É legal? Não, cara. Se acostuma. Sim, não Mas tem não é. Cara, nossa, meu sonho é acordar 4 horas da manhã desse incrível sábado. Você acorda cedo? Cara, hoje eu acordo mais cedo, mas antes eu acordei já bem mais cedo. Então no meu início eu acordava aí 4h30. Eu também era dessa... Então hoje eu acordo 7, assim, mais ou menos ainda. Eu também acordava muito cedo, eu também acordava tipo 4h30. Mas você gostava daquilo? Era algo necessário. Essa é a diferença. Você precisa fazer coisas que são chatas, tediosas, mas necessárias. E ter a disciplina em cima disso. E ter disciplina de fazer aquilo todos os dias. Porque o cara faz lá, eu vou ler o livro, beleza. Ele lê 30 páginas no primeiro dia, fala, nossa. Aí amanhã ele não lê nada. Não adianta nada. Entende? E ainda, acho que essa questão de horas que você te comentou, de horário, né? As pessoas que não conseguem, às vezes, não é o acordar cedo, né? Eu acho que criou muito um viés ruim em cima disso, de algo ruim, 5am Club, coach, vida perfeita. Não é. É você ter mais 1 hora do dia de produtividade. Tava conversando isso até com o Davi Braga. Que ele falou, pra mim não faz sentido algum acordar cedo, porque a minha hora de produtividade não é essa. A minha hora de produtividade é à noite. Então, o que eu acho interessante, e dando o gancho dessa questão de acordar cedo. Se você não consegue nem se comprometer com criar um horário de produtividade, ou seja, acordar cedo, você não consegue nem ganhar do despertador, como que você vai ganhar na vida, né? Em termos gerais, assim. Eu acho que você encarou muito isso também, de certa forma. Eu era muito aquela pessoa que doutrinava as pessoas. Cara, como assim você acorda 6 horas? Como você tem tempo de ir pra escola? Como você ir pra faculdade se a faculdade é às 7? Eu treinei, já li 1 hora, já fiz 15 coisas. Já matei comi alguma coisa no café da manhã que eu matei e fiz. Corri 10 quilômetros e você nem acordou ainda. Eu era muito essa pessoa. E, João, a gente tem uma tendência a, evolutivamente falando, a ir dormir logo após quando o sol se põe e acordar logo que o sol nasce. Sim. Ou um pouco antes que o sol nasce. Sim. Então, toda essa questão contemporânea levou a gente a acordar um pouco mais tarde. Mas ainda a gente tem a tendência evolutiva a acordar mais cedo. E você precisa disso. Você precisa deixar o seu corpo fazer o trabalho dele. Só que a gente toma café 9 horas da noite, a gente toma energético, toma refrigerante, come comida extremamente gordurosa. Esse exemplo do Davi Braga, ser mais produtivo à noite, foi um contexto dele. Que serve pra ele. Criou. Mas, de forma geral do ser humano, a gente tende a ser mais produtivo pela de manhã. Você acabou de acordar, você dormiu, tá descansado. Nessa parte, até entrando nesse gancho também, você acha que a atividade física, eu sei que você é um cara que pratica muita atividade física, você é um cara que sempre treina, te influenciou a ter também certos resultados na vida profissional? Como que a atividade física e o cuidado com a saúde te influenciou a ter os resultados que você tem na sua vida profissional? Cara, pode ser um pouco frase de coach isso que eu vou falar, mas... Alerta de frase de coach. Alerta de frase de coach. Mas uma das coisas que mais fazem sentido e são um exemplo, então uma alusão de cada, é academia e vida profissional. Academia e vida profissional. Qual que é o exemplo disso? Você vai pra academia, você treina pesado, morre, tá suando até a alma, chega na sua casa, olha pro espelho e vê nada. Você vai o segundo dia pra academia, você treina mais pesado ainda, come melhor ainda, chega na sua casa, olha pro espelho e vê nada. Só que o segredo de você ver algo nesse espelho é você continuar indo todos os dias pra academia, mesmo sem ver nada. E da mesma forma, processo profissional. Você vai ler livros que você não vai querer, você vai acordar cedo que você não vai querer, você vai ter que trabalhar muitas e muitas horas. Até você ver resultado. Que é o que a gente fala, né? As pessoas visionárias, na minha concepção, e até o que o Fernando Bueno falou pra mim ano passado, também em dezembro, e eu gostei muito desse exemplo que ele deu, que ele falou das pessoas visionárias, de você ter visão. Ele deu exemplo de um pai, tá lembrando a história aqui, que tava em um incêndio e ele só queria procurar a filha. E ninguém tava encontrando a filha porque tava com muita fumaça, um monte de coisa, enfim. E aí, no caso, um bombeiro em específico, ele falou, todo mundo tá olhando de uma forma errada. Que eles estavam olhando na linha dos olhos, né, por cima. E ele pegou e
olhou por baixo, né? E por baixo, uma questão de camada, não sei explicar química, mas não pega fumaça. E aí você consegue ter um gap de enxergar. E aí ele conseguiu ver os pés da filha do rapaz. Então, o que essa história extrai, né? Você ser visionário não é basicamente você olhar como todo mundo olha. É você tentar achar uma nova perspectiva e entender que mesmo essa perspectiva, às vezes não fazendo sentido, é algo que vai fazer sentido lá na frente. Né? Tem uma coisa que Arthur Schopenhauer disse, que é uma das principais ideias filosóficas dele, é um grande filósofo idealista, é que a gente vive num pêndulo entre a dor e o tédio. De forma geral, você sempre tá em dor. Fala, nossa, eu queria muito ir naquele podcast. Aí você tem um gap entre a dor e o tédio, você tá com a dor de querer ir podcast, você vai pro podcast, você tem um livre e pequeno processo, um livre e pequeno recompensa de felicidade, Sim. Alegria. Só que logo depois de você voltar do podcast, você vai sentir o tédio de novo. Nossa, eu queria aquela televisão que tinha no podcast. Você nunca tá satisfeito. O ser humano nunca tá satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Então, essa é uma das coisas que você falou de ser visionário, de pensar além do tédio e da dor. De falar assim, cara, ok, eu entendo que eu vou sentir dor e vou sentir tédio. Só que a felicidade, o sucesso... Cara, o que é sucesso pra você? Me responde. Me fala, o que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso é muito além de algo profissional, algum sucesso financeiro. Eu acredito que sucesso é até, inclusive, o que na última gravação eu perguntei pro Fuim. E ele respondeu falando de um certo equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida familiar. E eu priorizo muito isso da minha vida familiar. Né? Mas eu entendo que em determinados momentos de vida você tem que, às vezes, priorizar o profissional em prol de algo maior. Então eu acredito que sucesso pra mim seja eu acordar todos os dias, escovar os dentes, fazer meu café da manhã, tomar meu café depois, trocar e olhar pro espelho e falar, cara, eu estou feliz com o que eu vou fazer hoje. Eu sou feliz com o que eu faço. É exatamente isso. Cara, é literalmente exatamente... Olha as frases que eu vou falar. Pra mim, sucesso é você acordar segunda-feira de manhã feliz com o que você tá fazendo. Eu amo segunda-feira. Você gosta de segunda-feira? Cara, eu não tenho sábado, né? Não tem domingo, não tem essa. E é um ponto... Quem trabalha... Porra, exato. Eu já sabia dessa resposta, porque eu acho que pensa na mesma... na mesma sincronia, cara, na mesma energia, a mesma coisa. Porque tem muita gente que fala, segunda-feira é uma merda. Claro, não vai ter todo dia que você vai acordar, hoje eu vou fechar tudo, eu sou o cara... Não. Mas eu vejo que as pessoas que gostam da segunda-feira é porque, na minha visão, tem a concepção que ela vai ter uma nova semana, novas oportunidades e mais uma vez ela vai fazer o que ela ama. Porque ela é feliz não só segunda-feira, mas terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E cara, voltando à ideia do pêndulo de Schopenhauer, esse tédio, dor e tédio, essa pequena lacuna de felicidade é o que eu quero. Eu falo assim, cara, beleza. Tô acordando segunda-feira, feliz, e eu quero fazer. Quanto? 15 mil reais hoje. Vamos fazer. Ok. Essa opção de, cara, odeio a minha vida. Pra mim não funciona. Pra mim eu posso ser o cara mais rico do mundo inteiro. Se eu não tô feliz, eu não sou bem sucedido. Pra mim não importa se profissional ou não profissional, se é familiar ou não familiar. Se eu não tô feliz com aquilo que eu tô fazendo todos os dias, entre essa lacuna da dor e do tédio, pra mim... Não faz nada de sentido. A vida não valeu a pena. Concordo totalmente. Eu acho que é um assunto legal também da gente levantar aqui, que eu acredito que você deve ter tido alguma fase, algum capítulo da sua vida que você teve isso, que é a fase de se questionar. Você questionar você mesmo, você questionar os seus resultados às vezes não serem bons. Às vezes você questionar o porquê você não está fazendo algo tão incrível contra outras pessoas. Você teve essa fase? Eu acho que todo mundo tem essa fase. Tem uma coisa que chama maturação profissional, que é um período de idade em que o profissional acha que ele tá no maior auge dele. Então, por exemplo, um lutador é de 18 anos até uns 30 e poucos anos. A mesma coisa de jogador de futebol. Sim. Só que, por exemplo, a maturação profissional de um escritor é de 50 a 60 anos. De um filósofo, 50 a 60 anos.
E vou falar uma coisa que pode parecer, não hipócrita, mas talvez um pouco contraditória. É que, João, você tem 19, né? 19. Você tem 19. E eu tenho 20. Eu faço 20 agora de Você 22. faz... Não, tá tranquilo. Mas você é mais velho que eu. Mas uma coisa engraçada é... Cara, a gente é muito superior às pessoas da nossa idade. Isso sem dúvidas, a gente pode resolver por resultados e por mentalidade. Mas a gente tem que entender que a gente ainda é extremamente maturo por muitas coisas na vida. Com certeza. Extremamente maturo pra muitas coisas na vida. Então, uma coisa que eu acho muito errado é essa inflexibilidade de conhecimento. João, essa água é branca. E eu nunca vou mudar isso. Você pode me falar tudo, eu não vou mudar. Eita, pega, você quer cair. A minha vida é baseada em evidência. Se eu me mostro uma evidência que essa água é laranja, e é uma evidência por A mais B que isso é laranja, cara, não tem porquê. Porque tem pessoas que têm tanto... Você tá ligado quando você apresenta algo... Contra fatos. Porque ela acredita tanto nessa ideia... Porque ela passou 50 anos da vida dela falando assim... Essa parede é laranja. É. Aí quando você fala assim... Mas você tem certeza que é laranja? Ela não é um vermelho? Não, eu fiquei 50 anos da minha vida. Cara, se falar pra mim hoje que o outro mercado tá muito melhor e eu tenho muito mais oportunidades... Não tem por que eu continuar nesse. Então, essa construção de maturidade... Eu acho que a gente vai crescendo. E eu acho que não só na vida profissional. Vida pessoal... principalmente vida pessoal, né? E eu acho que, não sei você, mas de certa forma essas pessoas às vezes procuram equilíbrio nas coisas, equilíbrio de tudo ser perfeito. Equilíbrio é a mãe da mediocridade. Exato, não existe equilíbrio, né? A arte de você ter altos resultados, a arte de você ser uma pessoa outlier, de você ser uma pessoa transcendente, de você ser o que for... está no desequilíbrio. E tá tudo bem. É normal. Mas aí eu te pergunto, esse desequilíbrio pra você, ele tem uma fase, ele acaba? Até quando faz sentido ter um desequilíbrio? Até quando faz sentido você, às vezes, trabalhar mais do que você pode, às vezes, estar com a sua família? Essa é uma pergunta... Sim, profunda. A gente falou que ia mandar umas perguntas profundas. Eu falei, agora vai ser... Eu acho que o equilíbrio ele não existe. Lembra que eu falei que o equilíbrio é a mãe da mediocridade? Sim. A gente sempre vai ter pontos na nossa vida que vão ser prioridade, enquanto outras são, enquanto é detrimento de outros. Sim. Então, por exemplo, hoje, qual que é o meu foco? O meu profissional. Porra, eu tenho 20 anos. Esse período da minha vida e a vida de vocês, dos seus 14 anos até os seus 35, eu acho que tem que ser 100% focado em construir o seu império. Cara, pra mim é isso. Pra mim, seu foco anos? dos seus 15 a seus 35 anos. Seus 15 a 35. Porque, cara, a média de vida de um brasileiro hoje é 70 e poucos anos. Deve ser. Um pouco mais ainda. Só que a cada dia que passa, a gente tem uma tecnologia melhor, sim, um hospitalar melhor. Aumenta. E vai aumentando a expectativa de vida. Então, praticamente você tem 70% da sua vida ainda pra curtir muito. Só que esse período onde você tá com essa energia lá em cima, onde você tem aí texto pra fazer as coisas acontecer e acordar 4 horas da manhã, é o período onde você precisa focar. Então, eu vejo que hoje esse é o meu principal, esse é o meu foco. E qual é esse detrimento? Eu não passar tanto tempo com a família. Faz 4 meses que eu não vejo eles. Eu não dá fazer tantos eventos sociais, como os rolês, igual eu fazia lá com 15 anos. Por exemplo, eu gosto de lutar jiu-jitsu. Você vê? Sim. Só que eu queria muito lutar jiu-jitsu 2 vezes por dia. Só que eu não posso. Porque eu tenho seu trabalho pra cumprir. Entendeu? Então, eu não vou escolher o jiu-jitsu em detrimento do meu trabalho. É o meu trabalho em detrimento do jiu-jitsu. E saber ter essas escolhas... Inclusive, eu aprendi nesse livro aqui, ó. Princípios do Ray Dalio. Close aí, Marcelão. Aí, ó. Princípios... De vida ou de trabalho? Qual que foi? Do Ray Dalio. Princípios de vida. Princípios de vida. Princípios de Ray Dalio. Esse livro aqui eu aprendi justamente isso. E eu acho que o que eu mais extraí nesse livro aqui... Esse livro aqui, ele permitiu entrar dentro do mercado financeiro. Caraca, legal. Que eu aprendi a ter uma tomada de decisão muito afiada e lapidada. Eu li esse livro 3 vezes. Tá? Caramba. Eu li uma vez ainda. Nossa senhora. Página 477. Você abre assim, que é quase uma bíblia da tomada de decisão. Eu li esse livro 3 vezes. Tá?
esse livro, ele ensina muito a isso que você falou. Você que estava falando do jiu-jitsu, você coloca em detrimento de outra coisa. Ele explica justamente isso. Quais são os momentos em que você tem que ter colocado uma tomada de decisão X para colher 3X? Ou para entender qual que é o timing certo dessa tomada de decisão. E aí eu te faço uma pergunta também bem complicada. Hoje, você tem algum processo na sua tomada de decisão? Algum processo que você faz mentalmente que você pensa assim, cara, eu vou tomar essa decisão X pra ter isso? Ou você faz meio que intuitivo? João, eu vou fazer um bate. Como você imagina o João daqui 10 anos? Como que eu imagino daqui 10 anos? Cara, você... Me fala, eu quero saber. 100%, patrimônio. 100% transparente. 100% transparente. Como você imagina os seus objetivos daqui 10 anos? Daqui 10 anos. Daqui 10 anos tá com 30 anos. Eu me vejo casado. Uhum. Eu me vejo tendo meu primeiro filho. Não, segundo, vai. 30 anos. Já dá pra ter 2 filhos. Casado com 2 filhos. Morando em um condomínio, numa casa do interior. Sério? Do interior? Do interior. Caramba. Não vejo morando em São Paulo. Do interior. Não sei se no Brasil. Depende muito de como os nossos rumos vão ser guiados aí. Em termos profissionais, muito bem sucedido. Me fala um número. Você consegue me falar? Eu acho que mais de 80 milhões em patrimônio. Vou ter o carro que eu sempre quis. Qual que é? O Mercedes. O Mercedes. A MGzinha. Boa. Só que aí tem que pensar dos filhos, né? Então, no caso, vai ser uma SUV da Mercedes. Com um banquinho atrás. Eu me vejo muito tiozão com 30 anos, assim. Eu acho que eu tive um processo de ter uma maturidade. Como a gente tá falando, a gente é imaturo ainda. Mas, cara, eu te considero um cara maduro pra 20 anos. A gente teve uma maturidade forçada. Forçada. Então eu me vejo muito tiozão, só que um tiozão que tá aproveitando a vida, sabe? E realmente poder curtir a minha vida com a minha família. Eu não tenho essa ideia de, vou me aposentar. Isso, não. Eu quero continuar trabalhando. Talvez em alguns projetos que eu faça hoje, não faça mais quando eu tiver 30 anos. Em geral, eu acredito que isso. E muito feliz com tudo que eu faço. Muito em harmonia e ter um projeto social. Legal. Eu, Igor Kadoka, me vejo daqui 10 anos tendo feito um IPO na Nasdaq, com mais de 1 bi de patrimônio e feliz. Quais são as decisões que eu vou tomar hoje que vão me levar a esse objetivo? Quais são as que não vão te levar, não vão me levar? Descarta as que não vão me levar e pega só as que vão me levar até lá. É isso. Esse é o meu maior objetivo profissional. Fazer um IPO na Nasdaq de qualquer empresa que seja minha. Top. Então, isso me leva? Cara, curtir o rolê todo final de semana me leva? Não. Ler aquele livro? Sim. Fazer aquele curso? Sim. Trabalhar mais horas? Sim. Qual decisão A ou B vai me levar mais próximo a cada dia ou vai me jogar mais longe? Essa balança. Isso. É simples. É você escolher as coisas que vão te levar cada dia mais perto e descartar as coisas que vão te deixar cada dia mais longe. Por isso que eu pensei, cara, como que será a sua vida daqui a 10 anos? Será que você tá fazendo as escolhas certas? Porque muita gente fala, eu sonho com tal coisa, eu vou. Mas aí chega pra escolher a decisão entre acordar cedo ou não, escolher a decisão de trabalhar ou não, escolher a decisão de ler um livro, assistir a série, parece que eles literalmente focam em fazer um não. Focam em falar assim, cara, beleza, eu vou ficar cada dia mais longe do meu sonho. Beleza, então, eu vou... Peraí. Eu vou ficar cada dia mais longe do meu sonho. Aceita que tá perdendo, né? Toda vez. Eles nem percebem isso, porque eles criam uma ilusão na cabeça deles que é aquilo que eles querem. Mas você querer algo e você realmente buscar atrás, ir atrás, é totalmente diferente. É diferente. E... Caramba, ficou tão... foi tão transcendente a resposta que foi muito boa. Entra nesse contexto. Hoje, qual que é o seu maior medo? Voltar a ficar pobre. Por quê? Porque, João, vamos entrar num negócio legal aqui. Quando eu fui pra faculdade, eu passei em primeiro lugar em 2 faculdades de engenharia.
Você conhece o que é ProUni? Conheço. E uma Que coisa... é a bolsa, né? É a bolsa. A bolsa. Só que o ProUni é bolsa pra quem é pobre. Ou seja, você tem que provar, por A mais B, que você e a sua família ganham menos de um salário mínimo. Senão você não pega a bolsa. É simples. É uma corrida e uma coisa de você correr atrás de falar, cara, olha o quão pobre eu sou. E antes eu não percebia isso. Que eu tinha que pegar escritura de casa, tinha que pegar declaração de imposto de renda da família, pra provar que por A mais B que você é pobre. E João, me fala hoje, você viveria quantos dias em São Paulo com R$1.000? Depende da região. Se for... Você morar no Itaim com R$1.000? 4 dias. Muito menos, eu Muito acho. menos, Ainda. depende. Então, é uma questão de, cara, quando eu fiz meus primeiros R$100.000 líquido no meu bolso, eu não gastei nada. Eu podia ter muito um Rolex no bolso, eu podia ter uma BMW na minha garagem. Só que eu falei assim, cara, se um dia acontecer de eu quebrar uma perna, meu rosto ficar desfigurado, ou tudo de pior acontecer, eu vou ter aquele dinheiro de reserva que vai cair todo dia, todo mês todo dia, né, querendo ou não, todo mês na minha conta do CDB. Tá ali. Todo mês caindo. E com aquele dinheiro eu vivo. Na minha cidade eu vivo com R$1.000 e poucos por mês. E todo dia aquele dinheiro cai. Então o meu maior medo é voltar a ser pobre. Eu nunca abri isso tão... Eu falei que a gente ia pegar um pouco mais profundo. Eu tava falando com o Davi Braga, né? Isso. Que era a questão de, cara, como que é a diferença entre nascer de uma família muito abastada pra uma família que não é abastada? Porque uma família abastada, ela te dá toda uma estrutura e toda uma base que te proporciona ter um conforto muito maior. Então você tá mais disposto a arriscar. Enquanto a pessoa que tá desse lado não é extremamente avesso. Ela tem que arriscar pra realmente mudar, né, a realidade dela. Sabe? Então, por exemplo, eu fui comprar o meu primeiro curso com muito tempo, depois de 6 meses dentro do marketing. Cara, tinha época que eu lia 3 livros por semana. 3 livros por semana? 3 livros por semana. E eu não tinha grana pra comprar esses livros, então era tudo PDF. Tudo PDF. PDF no computador ainda. Então, cara, o meu maior medo é esse. E qual que é o seu principal princípio de vida hoje? O seu principal valor? Principal princípio de vida? Cara, boa pergunta. Essa aí é legal. Essa aqui é boa. Um princípio que você não trocaria por nada. E que te define muito em quem você é. Pode ser 2, um fica muito difícil. Pode ser 2. Tá. Eu vou falar os meus. Manda. Meu primeiro, minha capacidade de sempre nunca duvidar de mim. Eu acho que de verdade, eu nunca duvidei de mim. Da minha capacidade. E o segundo vem pra ajustar o primeiro, humildade. Então é sempre pra ser um balanço. Ao mesmo tempo que às vezes eu acho que eu nunca vou errar, eu lembro que eu tenho que ter humildade, que eu posso talvez não estar certo. Então acho que é esse equilíbrio entre humildade e sempre acreditar no que eu sou capaz. Eu colocaria um princípio só. Qual? Que é o princípio da evolução. Evolução. Se você parar hoje, o mundo inteiro vai te engolir. Porque ele não para. E se você... Cara, principalmente pra quem veio da onde eu vim, uma cidade de 8.000 habitantes. 8.000 habitantes? 8.000 habitantes. A 500 quilômetros de São Paulo. Se você não continua correndo, o mundo te engole. Então é sempre evoluir pra o que eu posso aprender mais, que negócio eu posso fazer, como eu posso faturar mais. Esse é o princípio número 1. E principalmente, como ser mais feliz. E aí eu te pergunto, você acha que dinheiro é tudo? Dinheiro não é tudo, mas pra mim, Igor, é uma parte importante. Mas talvez dinheiro não seja tudo, mas talvez pro Luiz, que mora, sei lá, em Ribeirão Preto, não seja uma parte tão importante. Porque se ele vive lá com seus 2, 3 mil reais, pra ele tá ótimo. Só que eu, Igor, quero viver com 1 bilhão, né, que a gente falou no início. Então essa é a minha meta de vida. E pra eu ser feliz e ser completo, eu preciso alcançar essa meta.
Mas aí eu te pergunto, essa é boa também. Eu tô cheio das perguntas agora de filósofo, que virou um papo, esquece, empreendedorismo virou pergunta. Mas aí eu acho que é melhor, porque realmente você tá tendo o second level thinking, que é o segundo nível de pensamento. Sair da bolha. Você não vê a Ferrari e fala, a Ferrari é bonita. Você olha a Ferrari e fala, isso aqui que aquela pessoa que tá andando na Ferrari fez pra conquistar ela, né? E aí eu te pergunto... financeira. Exatamente. Mas agora que você ainda não tem 1 bilhão, você não se considera feliz? Pra um caramba. Pra um caramba. Cara, eu nunca imaginei que eu conquistaria tudo que eu conquistei tão rápido e tão cedo. Certo. Só que, lembra daquela pergunta que você fez de duvidar de nós mesmos? E eu ainda tenho esse sentimento de, cara, eu podia estar fazendo mais. Tem aquele moleque lá tem 5 anos a menos que eu, tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo mais. Só que eu olho pra mim mesmo e falo, caramba, hoje eu fiz 5 mil reais. Hoje eu fiz 22 mil reais. Só hoje, sem lançamento, sem nada. Quanto tempo os meus pais demorariam pra fazer essa grana? 1 ano, 2 anos? É uma porcentagem mínima da população mundial, né? Sim, não. Quando a primeira vez que eu fiz 100 mil reais num mês, eu falei assim, cara, caramba. E você vai percebendo que você vai no restaurante legal, você vai tirar aí 200, 300, 450 reais numa tacada só. E eu pensava, quando eu tava ali na minha época de faculdade, antes de tudo acontecer, eu não imaginaria gastar 200 reais no restaurante. Você gosta de carro, né? Gosto. Você gosta de carro. Quanto que custa o carro que você quer? Ah, depende, eu tenho muitos carros que eu quero. O próximo que eu quero é Cara, fala. 200 mil. 200 mil. Eu não gosto de carro. Eu não teria um carro, só se tivesse muita necessidade. Mas a diferença entre você poder gastar 200 mil num carro e eu gastar 200 mil num Rolex, um Cosmograph Daytona... Cara, eu quero gastar 200 mil num Rolex, mas não quero gastar 200 mil num carro. Só que lá atrás eu não pensaria nunca na minha vida em gastar 200 mil num Rolex. Falar, meu Deus, é um relógio. O que é isso? Da mesma forma que eu não imaginaria gastar 200 reais no restaurante. Lembra da história a empregada não imaginaria ir pra Disney? Então é uma coisa de... Cara, eu hoje, todos os dias que eu acordo eu falo, cara, tem 20 pessoas trabalhando pra mim, as empresas estão indo bem e eu tenho 20 fucking anos. Imagina no que a gente pode conquistar daqui 5, 10, 15 anos. Total. Uma vez eu tava na Vila Mariana, né? E sabe aquela quando você vê que você tá com a rotina perfeita? Você acordou tipo 6 horas da manhã, você tomou seu café, foi pra academia, voltou, fez reunião, trabalhou. Era 8 horas da noite, eu já tava morrendo de sono. Eu olhei pra mim e falei assim, porra, ai desculpa, tô vivendo tudo que eu imaginei. E muito mais cedo do que eu pensava. Todo o meu sonho inteiro de, cara, ter uma empresa que tá dando muito lucro e de morar numa cidade que eu sempre quis morar e tá fazendo exatamente tudo que eu quero pra chegar no meu maior objetivo. Eu olhei assim pro espelho e falei assim, a gente conseguiu. Você ficou feliz? Cara, foi um momento em que caiu a ficha, sabe? Sim. Tem um vídeo que eu fiz em 2019. Ou de 2020, fevereiro de 2020. Nesse vídeo eu falava assim, coisas que eu queria, coisas que eu conquistei. Exemplo, qual foi a melhor coisa que você conquistou até hoje? Qual foi a melhor viagem que fez esse ano? Sabe essas perguntas? Sim. E tinha uma pergunta que era, o que você gostaria de dizer, o que o seu eu de 1 ano o que você gostaria do seu eu de 1 ano dissesse pra você hoje? Então, um ano de 2021. E essa frase que eu falei no vídeo é, tamo rico, cuzão, conseguimos. Eu falei literalmente isso nesse vídeo. E 2 anos depois, saber isso, que realmente conseguimos, é indescritível pra mim. E pegando todo esse seu sucesso, essa tua construção, hoje quando você analisa negócios, o que faz o negócio escalar? Que faz uma ideia ser escalável, uma ideia não. Uma ideia fica no mundo ilusório, um negócio escalar. Cara, pra mim um negócio ou escala por preço ou escala por quantidade. Existem gente que ficou milionária vendendo Rolex, Mercedes, que vende, sei lá, X mil unidades por ano.
Só que existem muitas pessoas que ficaram multimilionárias vendendo bala de 5 centavos. Qual a diferença? A quantidade ou o preço. Então, se você... Uma ideia que é realmente escalável é por essas duas formas. Ou por um preço muito alto, ou por uma distribuição muito grande. E esse que é o poder do digital. Eu literalmente tenho um negócio da NitroX que a gente já vendeu para mais de 105 países. 105 países. 105 países. A gente tem alguns negócios que são em inglês. 14 línguas, na realidade. PLR? Não é PLR. Chama... Eu denominei assim, então toda vez que você utilizar, eu criei. Chama PP, Produto Próprio. Produto próprio. Que basicamente você cria o produto, você pega um especialista na área, cria o produto, e a partir desse produto você cria uma rede de tráfego, e dessa rede de tráfego você distribui para as pessoas. Só que a nossa rede de tráfego é sem ser paga. A gente usa tudo orgânico. Hoje a gente utiliza tráfego, mas até, sei lá, os 800, 700 mil reais de faturamento era 100% orgânico. Então, por exemplo, a pessoa vinha no nosso Instagram, vinha no nosso TikTok, a gente já vendeu até pro Vaticano, pra você ter noção. Pro Vaticano. Uma venda pro Vaticano. Então, da Tunísia, vinha, investia no nosso TikTok, assistia o nosso Instagram, o nosso Reels, ia lá, entrava no link da bio e comprava. Quem em sã consciência imaginaria um menino de 20 anos, de IEP, São Paulo, de uma cidade de 8 mil habitantes, e mais 2 moleques de Curitiba, de 17 anos, pudessem vender para mais de 100 países? Ninguém. Mas se eu falasse isso 100 anos atrás? Pior ainda. Pior ainda. Então, a gente vendeu um produto aí de ticket de $20 em média, $25 em média, mais de 12 mil vezes. Só que eu já vendi produto mais de 3 mil. Então, preço e quantidade. Preço ou quantidade. Essas duas formas de escala. Porque se eu vender 2 produtos de 500 mil, tem 1 milhão. Só que se eu vender, sei lá, 10 mil produtos de 100, tem 1 milhão. Tá certo essa conta? Larguei engenharia, né? Larguei engenharia. São muito Larguei engenharia. 10 mil por 100. E aí, Igor, eu te pergunto também. Hoje, na sua visão, quais são as características de um bom empreendedor? De um cara que, pô, esse cara é bom. Solucionador de problemas. Porque ele tem que entender que ele vai lidar com bucha todos os dias. Eu sei se tá coisando. Ele vai lidar com bucha todos os dias. Solucionador de problemas, bom gestor e visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Porque, cara, a maioria, seja sincero, a maioria dos caras do digital hoje passam 8 meses, não fazem 200 mil reais e ficam tristes e largam. Enquanto a maioria das pessoas vai pra faculdade de administração, passa 4 anos, faz mais de 1 ano e meio de pós, trabalha na empresa 20 anos pra ganhar, ou sei lá, 5 anos pra ganhar o bônus de 1 milhão, de 200 mil. Então, essa questão de, beleza, eu vou ser um solucionador de problemas, eu vou gerir bem uma equipe, porque o trabalho do founder realmente gerir a equipe da sua forma inicial ali, e ter a visão de futuro de, cara, uma empresa ou ela quebra, ou ela é vendida, ou é passada pros filhos. Você tem esses 3 caminhos. Sim. E ter a visão de longo prazo de falar assim, cara, eu e o Kadoka, daqui 10, 15 anos, vou vender minha empresa, sei lá, pro SoftBank, na rodada Série E, e depois fazer um IPO na Nasdaq. Eu quero ter 32% da empresa, 12% da empresa, enquanto a maior parte está vendida. Essa é a visão de longo prazo. A diferença entre o cara do digital que fatura 5 vezes mais que eu hoje e eu, é que eu penso daqui 15 anos tá trabalhando com isso e tá muito diferente do que o cara fala assim, o que a gente vai fazer ano que vem? A diferença entre pensar em 15 anos e 1 ano Total. É muito diferente. Muita coisa. E entrando aí já nessa visão, já pra ir pros nossos finais aqui, além de você... Agora eu vou voltar a pergunta pra você. Além de você considerar você no futuro, né, daqui 10 anos, uma pessoa extremamente bem-sucedida, além disso, o que mais que você se enxerga? Aquela pergunta dos 10 anos. Dos 10 anos. Cara, eu quero estar morando em São Paulo. Mais de um bi de... Eu não diria mais um bi de patrimônio, mas diria mais de 400 bi de patrimônio. Eu quero ter uma empresa bilionária, mas é aquela história do... empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário.
Então eu quero ter em total de um pouco mais de 300 mil de patrimônio. Sim. Em real, né? Claro, a gente tá falando em dólar. Quero estar morando em São Paulo. Casa alugada ainda. Quero ter um Rolex. Um Cosmograph Daytona de 200k. E é isso. Não penso ainda em ter filhos. Não penso ainda em comprar uma casa. E não penso em ter um carro. Entendi. Que eu acho que é um pouco diferente do que a maioria pensa, né? Mas é aquela questão de... A vida, ela leva pra gente lugares que a gente não imaginou chegar. E pessoas. E pessoas que a gente nunca imaginou encontrar. Então, literalmente, numa conversa eu posso mudar tudo que eu tô falando aqui. E aquela conversa que a gente falou sobre maturidade e sempre estar disposto a novas evidências mudarem o rumo da sua vida, que falar que, cara, A mais B é tal, e eu não vou continuar pensando que A mais B é C, sabe? Pode mudar tudo. Total. Então, eu, Igor Cadoca, dezembro de 2022, João, dezembro de 2022, a gente jogou o futuro daqui a 10 anos desse jeito. Sim. Só que se eu voltar daqui a um ano, cara, quanto da sua vida mudou do ano passado pra cá? Muita coisa. Quais são os objetivos que mudaram, os sonhos, as Muita pessoas? Muda. Muda demais. Então, eu acho que a gente tá falando com uma grande quantidade de pessoas. E pessoas que estão assistindo isso, ou que vão assistir isso, eles falam, eles encontram talvez aqui a gente 1 ano, 2 anos, e falam, cara, você falou aquilo no podcast. Sou assim, sim, falei, mas eu não penso mais isso. E você ter o culhão de falar assim, cara, eu não penso mais isso? É muito... Aí você prova que você tá amadurecendo. E a maioria das pessoas fala, cara, nossa, que hipócrita. Não. Prova que o princípio 1, evolução. Exatamente. E, pô, foi muito... transcendeu aqui a nossa conversa aqui. Mas... Vou deixar com você. Faz uma pergunta aí também. Faz uma pergunta. Que a gente fez tanta pergunta aqui que já esgotei o meu leque de ideias aqui. Pra finalizar, uma outra aí pra gente jogar o assunto, pra gente finalizar com chave de ouro. Você acha que faz sentido a gente falar pro pessoal que tá acompanhando a gente até aqui também, agradecendo demais a nossa audiência aqui. João, quais foram os processos dentro da sua educação, desde criança até hoje, que te fizeram ser quem você é? Que fizeram... Quais foram os momentos e acontecimentos mais marcantes que te transformaram no que você é hoje? Então, eu tinha um amigo, o Pedro, na escola, que ele me trouxe pra esse mundo. Cara, o meu maior... Isso ainda eu vou contar um dia. Essa pergunta foi muito boa. Talvez eu vou contar isso publicamente na 5ª, 6ª temporada do podcast. Mas foi um acontecimento meu com 15 anos. E foi um acontecimento nada positivo. Foi um erro que eu tinha cometido, tá? Também não foi nenhum erro catastrófico, tipo, gigantesco, fica tranquilo em relação a isso. Mas um erro de moleque. Muito de moleque. Depois eu te conto em off. Mas basicamente foi esse acontecimento que foi um divisor de águas na minha vida. Que aí eu falei, opa, não é aqui. Tá errado. Ajusta. Arruma o leme. Aí mudou total. 15 anos. E não foi de um acerto, foi de um erro. E o seu? Cara, o meu eu digo que foi... Não teve uma coisa tão impactante, né? Porque, João, tem 2 formas de a gente aprender algo. Qualquer coisa. Desde uma lição até uma lição da escola. Ou por um grande impacto emocional, ou por repetição. Sim. E o seu foi por grande impacto emocional. Foi. O meu foi por repetição. Foi fazendo aquilo, lendo várias coisas muito repetidas. Porque, sabe, quando a gente lê muitos livros, tem muita coisa repetida. Muita coisa. Quando a gente vê vários vídeos... Você começa a encontrar padrões, né? Pô, eu já vi isso aqui em tal livro. Quando você vê muitos vídeos, você segue muitas pessoas, você vai percebendo que, cara, eles vão repetir muita coisa. E não é porque eles estão metendo louco, fazendo nada. Não, porque essa é o caminho. Tá ali. E foi essa a minha repetição. Mas tem uma coisa que você falou, de que o acontecimento nada bom... Cara, por quê? Por que nada bom? É claro, não sei o que aconteceu, você vai me contar depois, mas... Se eu tivesse um conselho pra falar pro meu filho, sofra. Eu vou ser muito rico quando eu tiver meu filho. Muito rico. Tipo, vou gastar dinheiro à toa.
mas eu vou fazer a vida dele seja o mais difícil possível. Porque a única forma de você realmente aprender a fazer as coisas é você sofrendo na pele. A maioria dos jovens, e isso eu posso dizer que hoje eu convivo com gente que tem muito dinheiro e eu percebo que a maioria dos filhos dessas pessoas não tiveram micro desconfortos na vida deles. Papai, eu quero tal coisa. Tinha. Ah, papai, eu quero tal coisa. Tinha. Se eu faço pro meu pai, papai, eu quero tal coisa, ele vai trabalhar. Então é uma questão de criar micro e desconfortos, realmente dores, que vai te fazer amadurecer muito mais rápido. Então essa questão de, cara, teve uma coisa muito ruim que aconteceu na minha vida. Que ótimo. Que ótimo. Foi um divisor bom. Não, igual eu falo, né? Se eu tivesse que voltar atrás e errar, eu erraria de várias das vezes. Eu ficaria um loop infinito errando pra até o que eu fiz hoje, né? Que foi uma... Não considero ainda que eu esteja 100% bem sucedido, mas que eu estou no caminho, eu tenho certeza. Até os meus 14 anos, a única coisa que eu fazia era assistir anime, jogar bola, Naruto, jogar bola, ficar o dia inteiro jogando PS2 em casa. Essa era a minha vida. Se eu pudesse falar um conselho pra mim de 5 anos, 6 anos atrás busque desconforto. Busque desconforto. Busque sofrer. Busque a dor. Busque a dor. No pain, no gain. Pessoal, esse foi mais um episódio do Birdcast. Sensacional a presença aqui do Igor. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Fala pro pessoal aí quais redes sociais a gente consegue te acompanhar. Todas as redes sociais com Igor Kadoka, com 2 Os. Vai estar, sei lá. Vai estar aparecendo na descrição aqui. E pra quem tá escutando no Spotify, vai estar também na descrição pra você, tá bom? Então, Igor Kadoka, TikTok e Instagram aí. Se você quer aprender sobre marketing, vendas e mais conselhos filosóficos sobre a vida. Foi bem filosófico. Escreve livros. Pessoal, e caso você não esteja me seguindo ainda, você tá cometendo um grande erro, tá? Então, siga João Vico Patrocínio nas redes sociais, bird.cash, e o nosso patrocinador oficial, que foi o patrocinador desse episódio maravilhoso, a Blue 3 Investimentos, uma empresa voltada para o seu momento de vida, que entende o seu legado, seu e da sua família, para construir o melhor dentro dos mundos dos investimentos. Então invista no seu legado, invista Blue 3. E para você que está finalizando aqui o nosso episódio no YouTube, vai aparecer aqui na tela algumas opções para você assistir, caso você não tenha visto os últimos episódios. Muito obrigado, até o próximo.